E aí, e que aumentou também, porque no Nagra a gente tinha um canal mono e você tinha duas entradas no gravador. Então você podia usar um boom ou dois booms, um boom e um É lapela uma ou dois limitação muito grande, lapelas. né? E se você tivesse um acessório, que era o chamado CAT-15, você podia ter um terceiro microfone. Mas você mixava na hora de gravar, porque era tudo para mono. Então, o que você fazia no set era o final. Né? Era bastante complexo e uma responsabilidade muito grande. Quando veio o DAT, a gente já começou a separar. Um canal a gente gravava o boom e no outro canal gravava o mix dos lapelas. Então ainda você mixava, a mixagem do lapela era final, mas você já tinha dois canais separados e podia refinar isso no final, na pós-produção. Com o 788, a gente começou. Primeiro veio o 744, mas o primeiro top de linha da Sound Devices realmente foi o 788, que tinha 8 canais. E que permitia, então, você gravar cada microfone no seu canal individual. Isso foi uma revolução e mudou, de uma certa forma, a forma de fazer áudio no cinema, né? Porque você já não tinha, você continua fazendo uma mixagem de serviço, digamos assim, mas que não é a mixagem final, né? Como era na época do Nagra. Enfim, e a tecnologia continua evoluindo, né? Ou seja, hoje em dia a Sound Devices tem o Scorpio, por exemplo, que é um gravador de 12 canais do set, mas se você tiver a mesa de controladora, né? A série 16, você pode gravar 32 canais. Você entra na mesa e joga. Então, já abre uma gama de recursos impressionante. Né? Vamos lá. A tecnologia, ela digital, ela tem apresentado muitas qualidades, ofertando ao mercado, né, questão de preço, questão de acessibilidade. O que você diria, como está hoje a questão do mercado para o técnico de som direto? Porque a gente sabe que existem marcas consagradas, é o caso do Sound Device, né? Tem alguns outros no mercado também que são de entrada, mas como é que está assim em termos de competição entre eles? Você está achando que está democratizando o acesso a Olha, esse tipo de equipamento? existe uma certa divisão, digamos assim. Né? Dois caminhos que vão se definindo. Um no sentido de democratizar e baratear o acesso. Né? E mantendo uma qualidade mínima, o chamado prosumer. Né? Então, você tem, por exemplo, hoje em dia, esses equipamentos que a gente está usando aqui, esse sem fio da Holy Land. É um equipamento super barato, que trabalha com conexão Bluetooth e que entrega a qualidade necessária para uma filmagem mais básica. Né? Para o nosso podcast aqui, é mais do que o suficiente. Não tem um grande alcance, não tem uma super qualidade, mas para o feijão com arroz dá para fazer tranquilo. Como a Zoom, por exemplo, abriu toda uma linha de gravadores que permitiu que quem não podia gravar antes, porque quando eu comecei você só podia fazer cinema se você tivesse o Nagra. E o Nagra custava $12.000. Então, quando eu comecei, tinham 12 caras no Rio de Janeiro que tinham Nagra que faziam som direto. Hoje em dia, o Zoom, o H4, é um gravador que quebrou barreiras, como a Canon 5D também quebrou barreiras para fotografia, no sentido de baratear o custo, de viabilizar que pessoas que não tinham acesso a esse equipamento pudessem ter. Então, hoje, mas ao mesmo tempo que hoje você tem esse acesso, por exemplo, você vê as pessoas falando assim, o 788, quando eu comprei, estava na faixa de $6.500. O Zoom F8, ele basicamente faz a mesma coisa que o 788 Mas ele tem faz. 8 canais também? Também tem 8 canais, custando $1.000. Então a diferença de preço é brutal. No limite, se você fizer uma comparação A e B, né, eu gravo a sua voz com o microfone no 788 e gravo a sua voz com o mesmo microfone no Zoom F8. Se você for comparar lado a lado a gravação,
você vai ver que há uma diferença, sim, que o 788 é melhor. Se você for ver a questão da resistência ao meio ambiente, gravar isso em locais inóspitos, né, o sertão da Paraíba, você vai ver que o 788 aguenta mais. Mas para 90%, 80% das situações que você enfrenta normalmente, o F8 vai lhe atender. Tanto é que eu acabei de ver, por exemplo, que o filme Nora, que acabou de ganhar os Oscars de melhor filme, melhor diretor, blá, foi feito com Zoom F8. Então, isso mostra que a tecnologia já está num nível de qualidade em que a qualidade da gravação no gravador já está um padrão que não importa tanto aonde você está gravando, nesse sentido da qualidade do som. Existe uma diferença no que aquele gravador te dá com relação a controle, com relação a situações limites e tal, mas você pode fazer um longa do Oscar com o Zoom F8. Uhum. E a diferença hoje em dia eu acho que está principalmente, o melhor som continua sendo o melhor microfone bem colocado. E isso faz a diferença. É exatamente aí que eu queria chegar. Eu vou só fechar o raciocínio no sentido de que, então, abriu toda uma linha de equipamentos que são de qualidade, mas são acessíveis. A China está fazendo muita coisa nesse sentido. E continua havendo um mercado para os top de linha, que aí são os grandes longas, as produções que exigem um equipamento mais sofisticado, uma quantidade maior de canais e principalmente confiabilidade, porque a questão hoje em dia é que você não tem mais tempo, de uma forma geral. O filme do Valtinho Salles é uma exceção nisso, ainda estou aqui, mas de uma forma geral a pressão por produtividade é enorme. Então você chega, lapela e não ensaia, você já sai gravando. Então você tem que ter um equipamento que você tenha muita confiança para ele lhe entregar aquela performance sem problemas, sem sustos, né? Porque o equipamento mais barato, ele entrega, mas ele pode falhar mais. E aí você pode ficar na mão numa situação crítica. Eu acho que eu tenho observado muito é o seguinte, você tem em algumas empresas, né, vou dar um exemplo aqui de televisão, né, fugir um pouco do cinema, que o que acontece é o psicológico, que tem uma coisa psicológica muito aí atrás disso tudo, né? Tirando a questão da confiabilidade, né, do seu fuscão, o equipamento que você pode confiar, você sabe que aguenta altas temperaturas, baixa temperatura e dificilmente dá defeito. Então, é uma coisa que você, né, tem que confiar, né? O teu equipamento do dia a dia, né, coisa muito sensível, que botãozinho muito pequenininho, essas coisas assim. Exatamente. Que às vezes atrapalha a operação e tal. Mas existe um jogo de empurra na indústria muito interessante, porque vou dar um exemplo aqui das câmeras de TV. Até uns anos, 20 anos por aí, as câmeras começaram a sair do Betacam para as câmeras digitais, né? Que aí eram os discos, tem algumas fitas também, depois passou só disco, agora só cartão, né? E aí as câmeras foram ficando mais sofisticadas, com mais recursos, né? Que você não tinha aquela imagem corrida, era a imagem tudo em clipes. O digital trouxe isso pra gente, né? Câmera com 4 canais, um range maior de captação, enfim. De uma hora para outra, pum, sumiu. Essas câmeras, as emissoras de televisão, elas começaram a usar os consumers. Câmeras 5 vezes mais baratas e que atende e cria um padrão. Claro. Então essa coisa da tecnologia que eu acho engraçado, porque a questão do seu investimento, né? Óbvio que o mercado ele exige uma certa robustez, uma certa tecnologia para você estar inserido. Né? Se você for de F8, você é de F8. Né? Ou se você é de um sound device, você é um sound device. Então, você olha, é meu, o equipamento é seu, mas, né, você investiu nisso. Mas é uma questão de acabar acostumando nisso no mercado.
Então a gente tem uma comparação do que é os equipamentos. Vou dar um exemplo disso. O que você pensaria de você ter uma BL digital, né, uma 535, ou você hoje ter uma câmera, talvez uma Blackmagic, ou que seja uma outra linha RED, né? Então, as câmeras estão ficando mais baratas, estão ficando mais compactas, né? E o mercado está absorvendo isso. Claro. Então, é o exemplo tosco aqui, mas vamos lembrar da famosa JVC, daquela... que ela era fabricante do Betamax, né? Sim. Betamax. Não, era do... Sony. A Betamax era Sony. Que a Betamax tinha uma qualidade de imagem fantástica. De uma hora para outra veio o DVD, depois veio um Blu-ray. Você fica, caramba, aí de uma hora para outra acaba tudo. Você não tem mais isso. Olha, a tecnologia, ela é cruel. E assim, inexorável. Eu já aprendi de que a gente tem que se adaptar à tecnologia que está chegando. E fica com medo até de investir, né? Porque às vezes você investe numa coisa, daqui a pouco vem outra te atropelando ali. Você tem que estar atento ao que está acontecendo e saber se adaptar. O que acontece? Existe a relação também custo-qualidade, né? Que também vem mudando com a mudança da tecnologia. Então, é claro que todo esse equipamento que está chegando e barateando o custo, ela entrega uma qualidade mínima necessária e uma flexibilidade, uma confiabilidade mínima necessária. Então, mas ao mesmo tempo tem nuances nisso. Então, por exemplo, o gravador hoje em dia, eu posso trabalhar com um gravador mais barato. Mas, por exemplo, os microfones continuam sendo uma diferença. O microfone barato geralmente não tem um bom som. O microfone sem fio também acontece isso. O microfone barato, ele tem pode até ter um bom som, mas tem uma estabilidade de sinal pior. Oscila mais o sinal, a recepção, as interferências chegam mais nele. Então, existem nuances nisso, né? Então, você pode trabalhar com uma câmera, por exemplo, que é mais barata, mas a lente vai fazer também a diferença, né? Mas, enfim, é parte dessa... Eu acho assim, certas produções mais industriais, mais pesadas, no sentido do investimento de produção, pedem, de uma forma geral, um equipamento mais caro, por uma questão do produto final ter mais qualidade, e por uma questão dessa confiabilidade no volume, no dia a dia do set de produção. Mas nada impede que você pegue um iPhone hoje em dia e pegue um gravador Zoom e possa fazer um documentário. E esse documentário possa ficar excelente e possa concorrer no mercado, né? Mas existe uma distinção, eu continuo achando que existe uma distinção entre o cinema independente e o cinema dito industrial, onde certos parâmetros técnicos continuam sendo importantes, onde há dinheiro para investir no melhor. Sim. E aí é um mercado que você não vai fazer com um Zoom. Sim. Né? Então, são caminhos, são nichos de mercado diferentes. É verdade. Eu até costumo comparar do que é colocado na mão de todo mundo e o que é colocado na mão de um só. Então, assim, existe, além da robustez, né, porque o equipamento dito de linha, ele tem uma certa robustez exatamente para poder aguentar trabalhos, pauleira, né? Trabalhos contínuos, dia, noite, frio, calor, e confiabilidade, principalmente.